Welcome to a special episode of What's Up Prof. Bem-vindo a um episódio especial do What's Up Prof. E aí, professor? Hello, Walter. Olá, Walter. Hello, Scotty. Hello. Hello, Scotty. Yeah, so we've got an interesting setup here tonight. Temos aqui uma configuração muito interessante hoje à noite. And before we begin, we have to ask the Lord for a blessing for this evening. E vamos Let's pray. pedir uma bênção a Deus para esta noite. Vamos orar. Our Heavenly Father, Querido Pai Celeste, thank you very much for this opportunity. muito obrigado por essa oportunidade. We have a foretaste Nós estamos tendo um gostinho, Senhor, of what it would be like when you come to fetch us and we can sit at that great table. do que será quando Tu vier para nos buscar, Senhor, e nos assentarmos àquela grande mesa. So we ask now that you bless our discussion, enlighten the minds of all of us here, E te pedimos que abençoe a nossa conversa, que ilumine nossa mente aqui, and let the Holy Spirit be present along with the angels, please. In Jesus' name, amen. e que o Espírito Santo esteja presente com todos os anjos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Right, we're going to talk tonight about him who thinks he stands, let him take heed lest he falls. Vamos falar esta noite sobre o assunto de aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. And we were sitting here today and we had prepared this What's Up Prof series. E eu estava sentado ali hoje e nós tínhamos preparado esta série de WhatsApp Prof. And I was listening, or we were listening to Scotty's seminar. E estávamos assistindo ao seminário do Scott, And you know that he's an expert on media. sabendo que ele é um expert na área de mídia. And he was talking about influences, how to influence people's minds to do something that they wouldn't normally do. E ele estava falando sobre como influenciar a mente das pessoas para que elas viessem a fazer aquilo que elas não estavam planejando fazer. And as I was listening, I was thinking, you know what? This is exactly what every single one of us is going to have to face. E aí eu estava ouvindo e fiquei pensando, olha, isto é exatamente o que cada um de nós vai enfrentar. Because very soon, every single one of us present in this hall and throughout the world that knows the truth is going to be placed under pressure. Porque todos nós que estamos aqui neste auditório seremos colocados sob pressão. So I said to Martin, let's ask Scotty if he'll come and help us. Então eu falei com o Martin, vamos convidar o Scott para se unir a nós nessa edição especial. So I'm very grateful that you said yes. I'm so happy you're here. This is great. Isso aqui é ótimo. I get a front row seat to this amazing show. Eu tô aqui, ó, na primeira fila desse programa incrível. I love the work that you guys do. Eu amo o trabalho que vocês fazem. I think it helps us keep our eyes on the current present. Eu acho que ajuda a manter os nossos olhos nas coisas que estão acontecendo hoje em dia. And has one arm linking back to Bible truth E tem um braço se unindo à verdade bíblica and how it's relevant for us today. e como ela é relevante para nós hoje. So I'm excited. Eu estou muito animado de estar Well, aqui. thank you very much. Obrigado por estar com a gente. Cool. And I must just also say, we also enjoy your show, Eu, Little Light eu Studios. também devo dizer que a gente também gosta do seu programa, o Little Light Studios. Praise God. Louvado seja Deus. So let's jump right into it. Então Definitely. vamos pular diretamente no assunto. I don't know whether you will remember this picture. We had it in a previous WhatsApp Prof. It's a cover of The Economist. Não sei se você vai lembrar dessa imagem que já apareceu no programa anterior de WhatsApp Prof, que é And it's almost like predictive programming, isn't it? Well, it came out, What is the picture? a capa, né, do The Economist. Economist, and it's 2012. And it's Isso de 2012. important to realize because when we look at some of the interesting top part of it, É, it's predictive. é interessante ver que
a gente tem temas interessantes aqui na capa de 2012 do The Economist. If you look at the top there, you will see that there are explosions going on and there's a war, and it's between Hamas and Israel. Então você nota que lá bem acima, você vê ali aviões, explosões acontecendo e há uma guerra entre Hamas e Israel. And at the top, the red there, you'll see they're coming in on hang gliders, motorized hang gliders. E você vê lá bem acima que eles estão atacando por asas deltas voadoras, né? Claro. Not only that, you have the entertainment world in the front here. We spoke about this one in a previous one. E aqui mais a parte de baixo você vê o mundo do entretenimento. With Simon keeping the world occupied with their famous program. E então Simon entretendo as pessoas com esse programa famoso. With America's Got Talent show, you know. Os americanos sabem, conhecem muito bem esse programa e assistem. And you have the devil there controlling the climate control issue. Temos o diabo ali controlando esse assunto de controle climático. You have political leaders, you have economic collapse, you have everything in this picture. Você tem líderes políticos, você tem tudo aí nessa gravura. This is a whole plan for all the influence that they want to put out there on the world. Esse é o plano para toda a influência que eles querem exercer sobre o mundo. So Scotty, you were saying that you were wondering when the economic collapse is going to come, right? Ok. E você estava perguntando, Scott, quando que esse colapso econômico vai acontecer? You know, the devil is only counterfeiting the things of God. Sabe, o diabo está fazendo uma contrafação das coisas de Deus, só isso. And just like God tells everybody what's going to happen before it happens. É assim como Deus diz para as pessoas o que vai acontecer antes de elas acontecerem. This is his way of telling people what he thinks is going to happen. Esse é o jeito dele de dizer às pessoas o que ele acha que vai acontecer. I will always go as far as to say what he's planning, not even thinking. E eu vou além, dizendo até, ele está querendo dizer o que ele está planejando e não somente o que ele pensa que vai acontecer. But I want to tell all of you, we have a more sure word of prophecy. Mas eu quero dizer a todos vocês que nós temos uma mais segura palavra profética. Why we want to talk about this Por que queremos falar sobre este assunto? is because if they are planning all of these things and to bring the world into a unified pattern of thinking, Porque se eles estão planejando tudo isso, fazendo com que as pessoas todas tenham a mesma forma de pensar, if you are forewarned, you are forearmed. se você é avisado, você já tem que se preparar. Correct. Yeah, so if you know that the thief is coming, you can prepare for it. Yes. Se você sabe que o ladrão vai chegar, então você pode se preparar contra ele. So we have a predictive programming which is called prophecy. Nós temos um programa que nos mostra a predição do futuro, que é chamado das profecias. So let's talk about a few issues that the world is being programmed with. Então vamos falar sobre alguns assuntos em que o mundo está sendo programado para eles. We are being told that there is a tremendous climate crisis in the world. Bom, tem falado por aí que está acontecendo uma tremenda crise climática no mundo. And from all the evidence, I believe that this is a ruse to prepare the world for Sunday legislation. E eu entendo que toda essa movimentação é um pretexto para o desenvolvimento da lei dominical. And they don't care what they do to the economy. In fact, they want to do it to the economy. E eles não se importam com o que eles vão afetar a economia. Na verdade, eles controlam a economia. So let's take away all fossil fuels. Vamos tirar todo o uso de Combustíveis fósseis. combustíveis fósseis.
And let's see if we can dump the nations into a total chaos. E assim vamos afundar as nações num caos econômico. But it's always interesting to see who's the main spokesperson behind it all. Mas é muito interessante descobrir quem é o principal protagonista, a pessoa que fala por trás de tudo isso daí, ou assim, publicamente. And I'm sure you all know because his picture's on the screen. E eu tenho certeza que todos vocês sabem quem é, porque a foto dele está ali na tela. And I don't want you to be distracted and think that the problem is going to come from elsewhere. E eu não quero que você pense e fique distraído achando que o problema vai vir de alguma outra fonte. You are even so fortunate that you know who his main agents are. E você tem inclusive a sorte de saber de quem é que dá poder para ele. And the beast out of the earth is in cahoots with the beast that came out of the sea. E a besta da terra está em conexão, em ligação com a besta que saiu do mar. So I suggest you keep a half an eye on them. Eu sugiro que você mantenha um pouco de um olhar num. And 1.5 eyes on Jesus. Bom, nos dois, né? E o outro olho em Jesus. He always has to be in the majority of your mind. Isso e claro, Jesus tem que estar o principal na sua mente. And that's just an intro. Isso é apenas uma introdução. Here's another slide. Martin, run us through Well, that. it's just to show. Aqui um outro slide Isso aqui interessante. está mostrando que Yeah. This is just to show that, I know we've showed it before, the problem with this whole climate change thing is that isso é só para mostrar que nós já falamos disso antes. O problema dessa história da mudança climática é que the whole time we've heard we must follow the science. toda vez eles dizem, você tem que seguir a ciência. But then if you look at what the models tell you Mas se você olha o que os modelos estão te mostrando, against what the real life, se você comparar os modelos com a vida real, then it's totally different. For instance, on this então é uma graph, diferença gigantesca. Por exemplo, they always say that for more than 100 years there's already been heat waves. It's not climate change that's causing the heat waves. eles dizem que já há mais de 100 anos tem ondas de calor. Não é mudança climática, são ondas de calor. In fact, it was 4 times higher in the 1930s than now, but everywhere on the news you hear that this is the worst it's ever been. Na verdade, você pode ver que nos anos de 30 foi 4 vezes mais alta do que o normal, mas quando você vê as notícias, eles falam que está mais calor do que nunca houve antes. So is this trying to steer your thoughts into in a direction without you actually doing investigation if it's actually so? Será que eles estão tentando direcionar seus pensamentos numa direção sem que você, na verdade, investigue se realmente essas coisas são fatos? And if you repeat something over and over, eventually it gets lodged into your mind. And even if you are against it, you can be caught running with it. E quando um assunto é repetido, isso entra na sua mente de tal maneira que mesmo que você fosse contrário, você vai passar a aderir àquela ideia. Scotty, you spoke about Taylor Swift today. That she's Scott, você falou alguma coisa sobre isso hoje? a major influencer. But she can just be the trigger and it sets off a domino effect. Can you just expand on that? Pode expandir um pouco o que você falou? So they were taking a look at the reason why Taylor Swift is dating a football star. Eles estavam analisando o motivo pelo qual Taylor Swift estava saindo com um jogador de futebol americano. And when she goes to the football games, E quando ela vai para os jogos de futebol, immediately, imediatamente, when they show her image, quando eles mostram a imagem dela no estádio, they have a spike of 400% increase sobem 400% in people buying the jersey of her boyfriend. as vendas das camisas do namorado dela. And so they were looking at that influence of simply just seeing somebody. E eles estavam analisando a influência de simplesmente ter alguém ali na tela da televisão. Well, how many of the actors, sports celebrities and all of them
believe climate change is a reality. Quantos desses atores, esportistas e tudo mais acreditam que a mudança climática é uma realidade? Quantos? I think they've proven that people follow people. That's the thing. Eu acho que eles Exatamente. provaram que as pessoas seguem as pessoas. There's a reason why you see a lot of celebrities talking on these issues. Há uma razão pela qual a gente vê várias celebridades comentando sobre esses temas. Ex-presidents talking on these issues. Ex-presidentes tratando desses assuntos. And we've become surface readers. E nós nos tornamos leitores superficiais. We're not actually digging into the deep research. Não estamos cavando, nos aprofundando nas pesquisas. So if we're only reading the headlines, Se a gente só está lendo a manchete dos jornais, how is that really truly impacting what we actually believe about it? como será que isso está impactando de fato aquilo que nós cremos acerca desse assunto? Well, that brings us back to how informed are we? We think that we will stand in what is about to come. Isso nos remonta mais uma vez ao quão importante o que nós pensamos para determinar se nós estaremos de pé diante daquilo que virá ou não. In many studies of social conformity, Em muitos estudos sobre conformidade social, they've studied this at length with human nature. eles estudaram isso exaustivamente com a natureza humana. And the one thing that they've proven over and over again, E uma das coisas que eles têm comprovado várias vezes seguidas, we don't like to be the one person nós não gostamos de ser a única pessoa that is sticking out like a sore thumb que está como um peixe fora do aquário and going against the flow. e nadando contra a correnteza. It's easier to go along with the majority. É muito mais fácil ir com a maioria. Now, God's faithful people throughout the ages, Povo fiel de Deus ao longo dos séculos, were they ever a majority? como é que eles foram tratados, né? Sempre foram a maioria? No. And even though we have so many people here this evening, E mesmo que tenhamos tanta gente aqui nesta noite, in the world you are a minority. no mundo vocês são a minoria, não é mesmo? And very soon you're going to become a very, very prominent minority. E muito em breve vocês vão se tornar uma minoria muito incômoda. And if you don't have an anchor, Se você não tiver a âncora, the tsunami that is coming is going to sweep you and me and everyone else away. o tsunami que está vindo vai naufragar a mim, a você e muita gente. If you go back in history, you read in the Bible that whatever happened to the Israelites, these things were there as an example, and they were written for our admonition, on whom the ends of the world are come. E tudo aquilo que aconteceu para os israelitas foi para ser um exemplo para nós, para a admoestação a nós que o fim do mundo está ali perante nós. And I want you to write this into your minds tonight. E eu quero que você sublinhe isso na sua mente. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Portanto, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. We have to all take heed of that. Todos nós temos que ouvir isso. Nobody is excluded. Ninguém está excluso disso. New York was already a loser state. I would never invest in New York now, and I'm not the only person saying that. New York has become a legal banana republic. Truckers for Trump is trending right now. Heard that there were going to be 700,000 truck drivers protesting. Well, some of President Trump's supporters are pushing back against what they see as an unfair justice system, threatening a boycott that could have a major impact on the country's largest city. Some truck drivers say they're planning on refusing shipments to and from New York City. Some of these truckers saying, you know what? We're not going into New York because of what happened to Donald Trump. If I'm just anybody living in New York and I see that headline and you hear what that woman said off the top of the show, should they be concerned? I've been on the radio talking to drivers for about the last hour 15 minutes. And I'm talking to at least 10 drivers going the other way. I'm heading down from Southern Wisconsin. And they're going to start refusing loads in New York City starting on Monday.
Yeah, the man calls himself Chicago Ray, and as of last night, his post on X, formerly Twitter, had garnered more than 6 million views and 60,000 likes. Former President Trump also caught wind of what Chicago Ray is doing and reposted Ray's video on his platform, Truth Social. Thank you. Okay, so maybe just explain. The bottom line is, Bom, vamos explicar isso aqui. O principal é o seguinte. You're all aware of what is happening in New York with the Trump case and the tremendous fine that he got for whatever they claim he did. Talvez você esteja acompanhando que lá em Nova York existe esse processo contra Trump e a enorme multa que foi aplicada para ele nesse processo. Is making people take a stand for a particular position. E isso está fazendo com que as pessoas elas assumam um lado e se defendam uma determinada posição. And one trucker said, "I'm not going to take anything more to New York, and I challenge all the others to do the same." E um motorista de caminhão, ele pegou e falou: olha, eu não vou levar mais nenhum produto para a cidade de Nova York. E eu encorajo meus colegas que também não levem produtos para Nova York. Because they don't agree with what the judge did to Trump. Porque eles não concordam com o veredito que o juiz fez contra Trump. And then he backtracked and said, "No, I don't want to be involved. I didn't want to cause any problem." Então aí ele acabou recuando e falou: não, eu não queria causar nenhum problema. But it was too late because thousands of others had already jumped on the bandwagon. Mas era tarde demais porque milhares de motoristas já tinham aderido a esse movimento. So, Scotty, there was an influencer. Então veja, uma pessoa se tornou um influencer. And even though he backtracked, it was too late. E mesmo quando ele tentou voltar atrás, já era tarde demais. Because just by putting the thought into the public mind, porque ele colocou um pensamento na mente do público, the consequences will be seen in the near future. E aí a consequência vai ser vista de maneira grande. Imagine if that person stood for something good and true. Imagina se essa pessoa passasse a defender algo bom, algo verdadeiro. What if that was in the front page of the news? E se essa coisa estivesse nas capas dos jornais? But you know what's the scary part? Mas sabe a parte assustadora? They believe it is good and true. Eles acreditam que isso é bom e verdadeiro. And they actually, there is a spiritual side to this, even if we don't know it, but that is the conservative side, so they will say it's for God. Mas existe um lado espiritual para isso, mesmo que nós não percebamos. Eles dizem que isso é para Deus. This is true. In the end, people will think they're serving God. Isso é verdade. No final, as pessoas vão pensar que estão servindo a Deus, seeking out those that truly follow God. Perseguindo aqueles que verdadeiramente estão seguindo a Deus. May I do a little experiment with all of you? Bom, vamos fazer um pequeno experimento com todos vocês. Just by a show of hands. Apenas pelo levantar da mão. Could you tell me who of you think that the sentence that the judge gave to Trump was unfair? Quantos de vocês acham que a sentença que o juiz deu para Trump, ela foi justa? Levantem a mão. How many of you think it was unfair? E quantos de vocês acham que ela foi injusta? There are quite a number of hands that are going up that say. Eu vejo um número bom de mãos que se levantaram. Now, just the fact that you think that it's unfair, whether it is or not, is now irrelevant. É só em você pensar que foi injusto, se é injusto ou não, isso não é relevante agora. In a sense, puts your sympathy on his side. Num sentido, coloca a sua simpatia ao lado de Trump. And if your sympathy is on his side, could he then become an influencer in terms of other things? E assim, você ao pensar com simpatia pro lado dele, você se torna um influenciador para essa causa. What do you think, Martin? It's Is it the same. possible? O que você pensa, Martin? Well, we can ask the same question about the interview that Tucker Carlson had with Putin. Você pode fazer a mesma pergunta sobre aquela entrevista que o Tucker Carlson conduziu com Putin.
all of a sudden, a lot of people have a lot of respect for Tucker Carlson, especially when you're conservative. E de repente, várias pessoas passaram a ter respeito por Tucker Carlson, principalmente a ala conservadora. So whether you are, you like Putin or not, it already gives you, okay, maybe I should listen to what he said. Então, quer você goste de Putin ou não, isso causa com que você pense, talvez eu deva ouvir o que ele tem a dizer. God's people must keep their eyes focused upon the truth and its unfolding in this time. O povo de Deus deve estar com a sua mente fixada na verdade e os seus desdobramentos no tempo do fim. They must never allow themselves to be dragged into a situation where they become part of a group process. Eles nunca devem permitir que eles se envolvam numa situação em que eles estão sendo manipulados num processo de grupo. Because Scotty, you showed that when the group was there, the people wouldn't leave the fire. Então você mostrou que quando está o grupo ali, as pessoas querem seguir. Group pressure is enormous. Que a pressão de grupo é enorme, é isso? Because we don't want to be the single one causing a problem. Porque nós não queremos ser os únicos a causar problemas. To the point that people would be willing to lose their life. Até o ponto que as pessoas estarem dispostas a perder suas próprias vidas. In a dangerous situation. Numa situação perigosa. Now what if you change that word life to eternal life? E se nós mudássemos a palavra dispostos a perder a vida por perder a vida eterna? Do you realize in what serious trouble we would be if we develop an identity with any philosophy of the world other than God's philosophy? Você percebe que perigo nós corremos de nós nos identificarmos com qualquer filosofia do mundo que não seja exclusivamente a palavra de Deus? Now here's the next slide, and it comes from the journal Politico. Ok? Próximo slide vem do jornal Político. And in case you think we're not doing anything, look at the date. It's the 20th of the 2nd, 2024. E se você por acaso acha que a gente não está fazendo nada por esses dias, veja a data da matéria, 20 de fevereiro de 2024. Trump allies prepare to infuse Christian nationalism in second administration. Os aliados de Trump preparam para infundir um nacionalismo cristão na segunda administração dele. So they're talking about this influential think tank close to Donald Trump that is planning to infuse Christian nationalism into the administration from day one. Então veja, os conselheiros ali da campanha, eles já estão planejando como que eles vão implantar esta mentalidade de um nacionalismo cristão desde o primeiro dia que o governo for implantado. Let me make it quite clear. Whether Trump wins or not is not relevant because the devil can use either side to bring about his agenda. E, por acaso, não importa se Trump vai vencer ou não. Porque a realidade é que tanto um lado quanto o outro, Satanás usa para realizar os seus propósitos. And we all know that their documents that they have set up tell us that from 2025, from day one, they want to implement this agenda. E nós sabemos, por através de documentos que eles já assinaram, que a partir do primeiro dia do ano de 2025, eles vão exatamente criar esse nacionalismo cristão. And we all also know e nós também sabemos that the Sabbath issue is very prominent in that document. Que nós sabemos que o assunto do sábado é algo muito proeminente neste documento. That's the main thing. We must always remember what is Satan's main focus. É uma coisa que você sempre tem que se lembrar. Qual que é o principal foco de Satanás? Right through the ages, it's an attack on the Sabbath. Através das eras, é um ataque ao sábado. And all of this, you can see, we were talking about it earlier. E todas essas coisas nós podemos ver, nós estávamos falando disso antes. Is moving it back to
religion. Todas essas coisas direcionam, remontam à religião. So like you mentioned in the Project 2025 document, E como você mencionou naquele documento do projeto 2025, it's again about the Sabbath. novamente, é sobre o sábado. And why is it against the Sabbath? E por que é contra o sábado? Because the Sabbath is the commandment that confirms the authority of God. Porque o sábado é o mandamento que confirma a autoridade de Deus. And the devil rejects the authority of God. E o diabo rejeita a autoridade de Deus. So he has placed another agent on this earth, and he's behind it because the Revelation tells us that. E ele colocou um outro agente na terra e Satanás está por detrás, porque a Bíblia nos informa isso. And in order to elevate another authority, E a fim de erguer outra autoridade, he has to get rid of the Sabbath. ele tem que se livrar do sábado. So the world is prepared for this. Então o mundo está preparado para isso. And we will have to make choices. E nós teremos que fazer escolhas. This is the trucker that said he started the whole thing, but he backtracks. Aqui é aquele caminhoneiro que falou que começou todo esse movimento, mas ele voltou atrás. I maybe have a question here. Eu talvez tenha uma pergunta a respeito disso. That's why the title is "Be careful you think you stand lest you fall." Will we backtrack? É por isso que o 180? título é Tome cuidado, se você pensa que está de pé, você pode cair. When things start getting tough. When things start getting tough. Tome cuidado quando as coisas começarem a ficar sérias. If you want to make a decision to stand for truth and righteousness, Se você quer tomar uma decisão para permanecer do lado da verdade e da justiça, then you must make that decision now. você precisa tomar essa decisão agora. And you must become grounded in that decision. Você precisa estar alicerçado nesta decisão. You must become so settled in that truth that you cannot be moved. Você precisa estar tão firmado nesta verdade que nada possa movê-lo. And that is the definition of being sealed. E esta é a definição de ser selado. Because to be sealed is to be so settled in the truth that you cannot be moved. Porque ser selado é estar tão fundamentado na verdade que você nem nada pode movê-lo. So make the decision now. Então tome a sua decisão agora. With any discipline that you have in life, E com qualquer disciplina que nós temos na vida, whether you want to play the piano or play a sport, se você quer tocar piano ou praticar algum esporte, they will practice that activity over and over and over again, nós vamos praticar essa atividade o tempo inteiro, so that it becomes a natural instinct without even thinking about it. a fim de que ela se torne um instinto natural que nós o façamos sem nem mesmo pensar nela. We have little moments in our life today Nós temos pequenos momentos na nossa vida hoje em dia for you to stand for truth. para que você se coloque a favor da verdade. Call it practice if you will. Chamemos isso de treino, de prática. And if you practice that enough, E se treinarmos o bastante, when the moment really matters, quando o momento para colocar em prática realmente for importante, you've already trained yourself to make the right decision. você já se capacitou, já se treinou para tomar a decisão correta. There's a reason why Há um motivo pelo qual Daniel starts out with the food issue. Daniel começa com a questão alimentícia. That's a tiny little bit of an opportunity. É um pedacinho, é a primeira pequena oportunidade. Every single day you get Todos os dias nós temos essa oportunidade. to choose what you put in your mouth. A oportunidade de escolher o que colocamos na nossa boca. Because someday your choice may come into play. Porque algum dia a sua escolha pode ser importante vir a entrar em cena. Just wanted to say that test already started in Eden, actually, also. Eu só queria dizer que esse teste começou também no Éden, já desde o Éden. We continue to see misinformation on social media and in mainstream media about the pandemic accord that countries are now negotiating. The claim that the accord will cede power to WHO is quite simply false. It's fake news. Countries will decide what the accord says, and countries alone. And countries will implement the accord in line with their own national laws. No country will cede any sovereignty to WHO. Those were clearly lies and, of course,
his saying that into a camera is supposed to convince you, nobody could possibly lie so directly. So there must be some truth in what he's saying, which is, of course, nonsense. And anybody who goes back through Matt Orfala's compendium of various things that people have said into cameras over the course of COVID that they then swear they didn't say, months later, knows that these folks are very comfortable at saying totally false things into a camera. It doesn't cause them to think twice or sweat or anything. Run us through that, Martin. Okay, so I don't know if you guys could hear very clearly. Então, eu não sei se vocês puderam ouvir muito bem, mas I'm sure that you could hear, but unfortunately we have to translate it. But eu tenho certeza que vocês puderam ouvir, mas infelizmente temos que traduzir. basically what he said was everything that Tedros said there Basicamente o que ele disse é que tudo que esse senhor disse ali was a lie, era uma mentira. and that if you think those people looking into a camera and talking are incapable of lying to you, E se você acha que essas pessoas olhando para a câmera e falando são incapazes de mentir para você, you can just look back at what happened during the pandemic, então você simplesmente deve olhar para trás para o que aconteceu durante a pandemia, and then you'll understand that if you look at the document that he's speaking about, he's completely lying. então você entenderá que se você olhar para o documento do qual ele está falando, você vai ver que ele está completamente mentindo. So the bottom line again is when you see something in the news, Então a parte básica novamente é quando você vê alguém falando nos noticiários, you have to pour it through the filter. você tem que passar pelo filtro. And the filter is the sure word of prophecy. E o filtro é a palavra segura da profecia. You have to ask yourself the question, Você tem que perguntar a si mesmo o seguinte: are they trying to force my conscience to contradict itself? será que eles estão tentando forçar a minha consciência a contradizer a si mesma? And if the answer to that is yes, you must distance yourself from it immediately. E se a resposta que você der é sim, você tem que se afastar daquilo imediatamente. Because God will never coerce your conscience. Porque Deus nunca vai forçar a nossa consciência contra a nossa vontade. Now, you remember during the crisis that we had during all the lockdowns? Você lembra na crise que todos nós passamos durante os tempos de lockdown? It was claimed by Fauci that social distancing was extremely important. Yeah. As notícias, elas afirmavam que a distância social era muito importante. In fact, he claimed right before the select subcommittees of the House that 6 feet apart was what should be done. Então, Fauci, ele mencionava que tinha que ser 6 pés, Yeah. não sei quanto em metros de distância. 2 metros. 2 metros, ok. He actually said it's not following the science if you don't do it. Yes, you must Ele, na follow the verdade- science, therefore you must have social distancing. Sim, então você tem que seguir as regras. Você tem que adotar a distância social. But then it was stated there quite bluntly that there is no scientific data to support that. E mais tarde, então, eles admitiram que não há evidências científicas que sustentem isso. So the scientific data came straight out of this man's head. Então vê que o dado científico estava faltando completamente. And he backtracked on it. Então ele retrocedeu. But it is very likely that when the next one, which is called X, strikes, E quando a próxima, é muito provável que quando a próxima crise for colocada sobre nós, that all those same measures will be introduced again. que essas mesmas medidas sociais vão ser utilizadas novamente. Now I want to ask you a question. Quero fazer uma pergunta para você. In the last crisis that we experienced in this world, Na última crise que nós experimentamos no mundo, during that crisis, durante aquela crise, did people make a choice? as pessoas fizeram uma escolha?
Were many convinced by what the media was saying? Será que muitos ficaram convencidos pelo que a mídia estava dizendo? There were experts in a particular direction that got a lot of media coverage. E havia especialistas naquele campo que falavam nas mídias a respeito daquilo e se encorajavam o povo. And there were thousands that got either no media coverage or negative media coverage. E milhares de pessoas não obtiveram esse espaço na mídia ou pelo contrário, até foram rechaçados pela mídia. And the whole world ran after the media. E o mundo inteiro correu atrás da mídia. Did the churches run after the media? A própria igreja acabou seguindo o que a mídia falava. How many of the churches ran with the media? E quantas igrejas por aí também ficaram ao lado da mídia? Was it that big word all? Então, não podemos dizer que praticamente era todo mundo ali junto? So is it possible that you can run with an ideology and an idea even if it is contrary to your choice and conscience? Então, será que é possível você acabar aderindo a uma ideologia que no fundo é contrária à sua consciência e o seu juízo? What do you think? O que você pensa? It's amazing that more people did not question the science. É incrível que muita gente não questionou a ciência. I appreciated what you said last night. Question the science. Eu gostei muito do que você disse ontem à noite. Questione a ciência. Now I'm not a scientist. Eu não sou cientista. But is that in the scientific community what you would do is keep asking questions till you find out the truth? Mas não tem a ver com a comunidade científica. Tudo que você fizer, continue fazendo a pergunta. Será que isso aqui tá certo? Questionar o tempo inteiro. In the scientific world, we have something which is called peer review. No mundo científico tem algo que nós chamamos de, vamos dizer, revisão pelas pessoas. In other words, you publish your data with all the necessary criteria of your experimental procedure. Então você publica seu experimento que você está fazendo e todos os critérios que você utilizou. And then you put it out to peer review. In other words, you send it to prominent people working in the same field. E então você publica e aguarda que pessoas na mesma área que são especialistas no mundo vão analisar e vão dar um posicionamento a respeito do seu processo de pesquisa. To critically assess the scientific method. Para de maneira crítica avaliarem o método científico que você usou. And only if it passes that test will it be published. E somente se passar este teste é que a sua pesquisa vai ser publicada. But something else has come into science, and that is follow the money trail. Mas algo mais está vindo para a ciência, que é seguir o caminho enlameado. And it's very interesting what happens when you follow the money trail. É a trilha do dinheiro, né? The money track. The money trail. É seguir aonde o dinheiro está mandando. It's very interesting what happens. É muito interessante o que acontece. Because if a big company finances your research, porque se uma grande companhia financia a sua pesquisa, then they want the answers that they want. Então eles querem que as conclusões sejam as que eles querem. And you can experiment until you get them. Então você vai fazendo experiências até que você obtenha as conclusões que eles desejam. And now it's very interesting that some of the editors of the top scientific journals in the world today, e é muito interessante que os editores das revistas científicas mais aclamadas no mundo hoje, as recently as the last few weeks, tão recentemente como as últimas poucas semanas, have distanced themselves from their journals because they say it's no longer true science, it's propaganda. Eles se afastaram dos seus cargos nesses jornais tão importantes porque eles afirmaram, não é mais pesquisa científica, é simplesmente dizer o que o pessoal do dinheiro quer que seja dito. Now, brothers and sisters, irmãos e irmãs, are you all scientists that can vet the science?
Todos vocês são cientistas e acreditam plenamente na ciência? Definitely not. Não, com certeza que não. But you all have common sense. Mas você tem um sentido comum. And you're all sitting here because you made a choice. E também você está aqui porque você exerceu sua escolha. And you made that choice based on your reasoning capacity. E você fez a sua escolha utilizando o seu melhor raciocínio. So if you're going to follow all the science, and even some of the scientists are distancing themselves from the science. Então, se você vai seguir tudo que a ciência publica, sabendo que os próprios cientistas estão se afastando dessa ciência, then make very sure that you make your decisions based on your solid rock philosophy. então tenha certeza de que você toma suas decisões baseadas numa filosofia firmada numa rocha bem sólida. Now it's very easy to go and become very vociferous and angry, let's say, against the Pope. Sabe, é muito fácil a pessoa ficar assim muito entusiasmada e clamar, gritar alto, por exemplo, contra o Papa. And then if you get a little bit of pressure, you might just backtrack very quickly. Mas se você receber um pouco de pressão, você pode recuar muito rapidamente. You all know what happened to your neighboring country. Vocês todos sabem o que aconteceu com esse país vizinho aqui do Brasil. So let's look at it. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. A photo op that seemed impossible just 2 months ago. Argentina's Pope Francis greeting ultra-conservative President Javier Milei in the Vatican, followed by an emotional embrace. That's because few politicians anywhere have insulted the Pope like Milei, who during his campaign called the pontiff a defender of bloodthirsty dictators and a communist. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. That imbecile in Rome who defends social justice should be informed that it goes against the 10 Commandments. Social justice is a capital sin, an aberration. But now the president has changed his tune. In a 70-minute meeting in the Vatican, Milei is reported to have apologized to the Pope for his statements. The Pope then brushed them off as, quote, errors of youth. So Martin, what happened there? Martin, o que aconteceu lá? Okay, don't know if you guys heard it. Eu não sei se vocês ouviram. Okay. So Milei, in his whole campaign and also in his interview with Tucker Carlson. Então, o Javier Milei, durante toda a sua campanha e também na entrevista com o Tucker Carlson. And even on that interview in the news. E até mesmo naquela entrevista no jornal. He called the Pope an imbecile. Ele chamou o Papa de imbecil. And then afterward he apologized and went and kissed the Pope. E daí ele pediu desculpa e foi até mesmo beijou o Papa. So he backtracked 180 very quickly again. Então ele deu 180 graus muito rápido. It just goes to show you peer pressure. Isso simplesmente serve para mostrar que pressão de grupo. Fear for his life, maybe. Medo por sua vida, né? Talvez. Perhaps it was all an act. Perhaps they are actors. E talvez foi simplesmente, sabe, um show assim, sabe, ensaiado, são atores. But did his actions have other people get reaction? Mas as ações deles não causaram reações em outras pessoas? And I was just thinking, you were mentioning earlier. Eu estava pensando, nós mencionamos antes. That it's sad that all churches were involved. So they were scared to stand alone like the people in that fire building. É triste que todas as igrejas estavam envolvidas, então eles se assustaram. The fire video that he showed. Se assustaram naquele incêndio no vídeo que ele mostrou. I believe we've been blessed with so much beautiful truth in our church. Eu acho que nós fomos abençoados com muita verdade linda nessa igreja que temos. We have a very unique perspective. Temos uma perspectiva muito única. That God has allowed us to understand what's going on behind the scene. Que Deus nos permitiu compreender o que está acontecendo nos bastidores. And I believe that we missed a great opportunity.
E eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. To not share with the world what we know. De não mostrar ao mundo aquilo que a gente conhece. Because we were fearful of what they would think of us. Porque tememos do que eles iam pensar de nós. So, will we make the same mistake as we just saw in this video? Então, vamos nós fazer o mesmo erro que nós vimos nesse vídeo? Or will we stand? Ou nós nos posicionaremos? The spirit of prophecy tells us O espírito de profecia nos diz that a greater number than we now expect que um número muito maior do que agora a gente imagina will leave our ranks and walk with us no more. vão deixar as nossas fileiras e não vão seguir mais conosco. Are you rooted in the truth? Você está enraizado na verdade? Do you know who the little horn power is? Você sabe quem o poder da ponta pequena é? Do you really believe that the papacy is the first beast of Revelation chapter 13? Você realmente crê que o Papa é a primeira besta de Apocalipse 13? So when they ask you to come and bow down like the president did, e quando eles lhe convidarem para se ajoelhar, assim como o presidente foi convidado, are you going to tie your shoelaces? Você vai amarrar os laços, o cadarço do sapato dele? I wear a shoe without the shoelace so that I'm not tempted to do that. O meu sapato nem tem cadarço, porque aí eu não vou ser tentado a amarrar cadarço de ninguém. Maybe you must just explain what it means to tie. What are you talking about? Well, if you tie your shoelace, you have to bend down to tie it, don't you? O que eu quero dizer com isso é que para amarrar o cadarço de alguém, você tem que se ajoelhar perante aquela pessoa, entende, né? Now, did Daniel's 3 friends bow down to tie their shoelaces? E os 3 amigos de Daniel, eles não foram convidados para se ajoelhar e praticamente amarrar o cadarço lá do rei? But you were speaking about that, and there were a few hundred exiles with him, and only 3 didn't tie their shoelaces. Only 3 did not bow down to the image. E você estava falando sobre isso. Quão difícil é permanecer sozinho. E lá no tempo dos amigos de Daniel, somente 3 de toda aquela multidão não dobraram seus joelhos. Brothers and sisters, everything is on the table. Irmãos, tudo está para ser decidido. If Christian nationalism becomes a norm in the United States of America, the image of the beast will have formed completely. Se o nacionalismo cristão for realmente implantado nos Estados Unidos da América, então tá tudo pronto para a marca da besta, vai já estar funcionando já. What does that mean for every one of us? O que isso significa para cada um de nós? Doesn't it mean we must be prepared? Isso significa que nós temos que nos preparar, não é? And is this propaganda going to move us? Será que essa propaganda vai nos mover? What does it say in Daniel chapter 3 verse 15? O que nos diz lá em Daniel 3:15? It says, now if ye be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, the flute. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. So you mentioned all the musical instruments, that's great. Fall down and worship. Prostrai-vos e adorai. Adorai a imagem que fiz. Is music going to play a large role in preparing a people to bow down to the image? Será que a música vai ocupar um papel preponderante em preparar as pessoas para se curvarem diante da imagem? All kinds of music. Todos os tipos de música. In that same hour, nessa mesma hora, when they refused, they were thrown into the fiery furnace. Quando eles se recusaram, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Now we were talking about mega stars, weren't we, Scotty? Are they going to be used to influence a mindset? Bom, você estava falando da influência dos artistas, né? Eles contribuem para a maneira das pessoas pensarem?
Have you noticed how many superstars are coming out Christian? Já perceberam quantos artistas famosos estão agora se declarando cristãos? They're going to church. Vão para a igreja. They are doing religious things. Fazem coisas religiosas. People you wouldn't even expect at all to have any connection to God. Pessoas as quais você jamais pensaria que teriam qualquer conexão com Deus. So on the surface, então na superfície, we think this might be a good thing. A gente acha, poxa, isso aqui é muito bom. But if we know, mas se a gente conhecer a fundo, that the end will be of a religious order, sabendo que o fim vai ter uma ordem religiosa, then we need to understand what prophecy says. Então a gente precisa entender o que a profecia está falando. How many of us could actually tell our neighbors right now? Quantos de nós poderíamos dizer aos nossos vizinhos hoje mesmo? All about prophecy. Tudo acerca da profecia. Could you give a prophecy seminar to your neighbor? Poderia você dar um seminário profético ao seu vizinho? If you can't say yes, se você não consegue responder sim a essa pergunta, look into it and study it. Então começa a estudar isso. I think it's amazing. Para mim é impressionante. That Shadrach, Meshach and Abednego. Que Sadraque, Mesaque e Abdenego. Even when they were asked, "We'll give you another chance." Mesmo quando eles perguntaram, nós vamos te dar outra opção, outra oportunidade. They'd already made the decision. Eles já tinham tomado a decisão deles. They had the time to backtrack. Eles tiveram tempo para voltar atrás. And do a 180-degree turnaround like all the people that we've seen in the slides before now. E fazer uma conversão de 180 graus como todas essas pessoas que nós vimos nos slides anteriores. And I love it. They said, "You don't even need to give us a second chance, King." E eu amo o fato de eles terem dito, você nem precisa me dar uma segunda oportunidade, rei. Even if God doesn't save us, mesmo se Deus não nos salvar, it won't change my decision. Isso não vai mudar minha decisão. And I think that we are called to have that same mindset. E eu acho que nós somos chamados a ter essa mesma mentalidade. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, where did their decision making start? Was it here at the fiery furnace or was it earlier? Quando começou esse processo de decisão? Foi ali na hora que a fornalha de fogo estava acesa ou foi antes? What was the first decision they had to make? Qual foi a primeira decisão que eles tiveram que fazer? That put them at the pain of death even in their time. Que os colocou até mesmo sob perigo de morte nos dias deles. To counteract the king's command was a very dangerous thing to do. Contradizer o mandamento do rei era algo muito perigoso nos dias. It started with a decision on diet. Começou com a decisão do que comer na dieta. And we as a people have not taken this issue seriously enough. E nós como povo não tomamos ainda a nossa posição, esse assunto com a seriedade que ele merece. It started with the issue of diet. Começou a decisão deles com o assunto da dieta. But that's why I'm interested that this camp meeting has a big portion on health. Eu me alegro que esta campal tem muito conteúdo sobre saúde. Do you think we're just trying to be evil influences, or do you think maybe God is pleading with everyone? Please, if you do not stand on this issue, how are you going to stand on that issue? Talvez vocês estejam pensando, talvez eles estão sendo uma influência aí exagerada. I know you're on that page. Será que não é Deus que está clamando para que você tome a sua decisão? E porque se você não for fiel no assunto da dieta, como você vai ser fiel num assunto maior? Martin, did you get any opposition from family and friends when you switched your lifestyle? E você, Martin, teve a oposição da sua família quando você tomou suas decisões ao lado de Deus? I maybe forgot to put that into the testimony. Eu talvez esqueci de adicionar isso ao meu testemunho. When we got into the church, I made a lot of friends. Quando nós entramos na igreja, nós tínhamos muitos amigos. But then when we accepted the health message, I actually lost it as well. Quando nós entramos na igreja, nós tivemos muitos amigos, mas quando nós continuamos na reforma de saúde, nós perdemos muitos amigos. And why is that? E por que isso? Because unfortunately the health message doesn't seem to be as influential as the negative things.
Porque, infelizmente, a mensagem de saúde parece não ser tão influente quanto as coisas negativas. Did you have the thought, though? Mas você teve o pensamento, When you saw what the world went through in 2020. quando você viu tudo pelo qual o mundo passou em 2020. That's why God told this church. É por isso que Deus disse a essa igreja. And gave us lots of years to practice. E Ele nos deu anos e anos para treinar. Because maybe, porque talvez, some point, em algum ponto, we're going to deal with something with our health. Nós vamos ter que lidar com alguma coisa relacionada à nossa saúde. God knew it for sure. Deus com certeza já sabia disso. And the sad thing is, e a parte triste é que there was maybe a lot of those that did not prepare, like Daniel, and that was a test for the first test. That was almost like the first approach of the Roman army for the destruction of Jerusalem. É que talvez havia muitas pessoas que não se prepararam como Daniel, e talvez isso era o primeiro teste, como a primeira aproximação dos soldados romanos a Jerusalém. And now they've pulled back, but they will come again. E os soldados foram embora. Agora eles foram embora, mas eles vão voltar de novo. But they're coming again. Eles estão já voltando. Eles vão voltar. Do we have a right arm to the third angel's message? Nós temos o braço direito das três mensagens angélicas. Do you think the devil has a counterfeit to the right arm of his message? E você acha que Satanás também não tem uma contrafação, o braço direito da mensagem dele? So will the mark of the beast have a right arm? Então, será que a marca da besta tem um braço direito também? The answer is yes. A resposta é sim. If the truth has a right arm, then the counterfeit has a right arm. Se a verdade tem um braço direito, a contrafação da verdade também tem um braço direito. What is his called? E como é chamada? It's called pharmakia. É chamada farmaquia. And we heard today in a health seminar. E nós ouvimos no seminário da Bárbara that is akin to witchcraft. E que isso é muito próximo da feitiçaria. It's a very serious allegation. Essa é uma afirmação muito séria. But if it's very cleverly packed and influenced, mas se for muito bem embalada e com as influências poderosas, it can sway the majority. Pode ter a adesão da maioria. All right, let me ask a counter question. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. How many people in the world embrace the natural approach to the health issue? Quantas pessoas no mundo abraçam e defendem a maneira de se aproximar nacional com relação à saúde? Quantos? Very few. And the minority. Poucas, Very few. minoria. So again, it is a minority. Novamente, é uma minoria. Brothers and sisters, do you want to be part of the minority? Irmãos e irmãs, vocês querem fazer parte da minoria? If it's based on the word, I want to be part of the minority. Se é para estar baseado na palavra de Deus, eu quero fazer parte da minoria. So they stood, no matter what the pressure was, no matter what the emotional issue was. Então os amigos de Daniel, eles decidiram, não importa quanta pressão, não importa quanta pressão emocional. They used music, they used propaganda. Eles usaram música, usaram propaganda. They swept up the emotions. Eles inflamaram as emoções. And most of the Israelites bowed down to the image. E a maioria dos israelitas se dobraram os joelhos ao rei. Please don't let it happen to you. Por favor, não permita que isto aconteça com você. Here's a quote from the Great Controversy. Há uma citação do grande conflito.
The spokesman of the Diet, this was in Martin Luther's time, said Isso angrily, foi no tempo de Martinho Lutero. Disse o anunciador da dieta: "You have not answered the question put to you. You are required to give a clear and precise answer. Will you or will you not retract?" Se não se retratar, o imperador e os governos do império consultar-se-ão quanto à conduta a adotar-se contra o herege incorrigível. The reformer answered, "I cannot submit my faith O reformador respondeu: either to the eu Pope or the não Council, posso abrir mão da minha fé, because it is clear as day that they have frequently erred and contradicted each other. Não posso submeter a minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro." Has the so-called science contradicted each other? Essa chamada ciência não tem se contradito a si própria? The answer is yes. A resposta é sim. For sure. We are living in the same situation. There's nothing new under the sun. Estamos vivendo a mesma situação, não existe nada novo debaixo do sol. So unless I am convinced by the testimony of Scripture or by the clearest reasoning, unless I am persuaded by means of the passages I have quoted, and unless they thus render my conscience bound by the Word of God, I cannot and will not retract. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei. For it is unsafe for a Christian to speak against his conscience. Pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Here I stand, I can do no other, may God help me, amen. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude, amém. When those let's make it 10. When those 10 virgins woke up, quando as 10 virgens acordaram, and 5 didn't have enough oil, e 5 delas não tinham óleo suficiente, they were not bad people, they were virgins, they were in the church, they were part of the bride. Eles não eram más pessoas, elas eram da igreja, elas estavam seguindo o noivo. And they went to go and buy oil. E elas foram atrás de busca de comprar óleo. And then they ran to the feast. E então correram para a festa. And the door was closed. Mas a porta estava fechada. Brothers and sisters, it was too late. Irmãos e irmãs, era tarde demais. They tried to get the oil. They tried to listen to what the Holy Spirit had been pleading with them for years. Elas tentaram comprar o óleo, elas estavam tentando ouvir agora aquilo que o Espírito Santo estava tentando durante muito tempo, suplicando para que elas estudassem antes. When the crisis that came, they said, "Okay, Lord, help us to get this thing right now." E quando a crise veio, elas então, vamos tentar resolver isso agora. But they all lost eternal life, all 5 of them, they didn't get in. Mas elas todas perderam a vida eterna, todas as 5. This is a major problem. Esse é um enorme problema. So when should we get enough oil? Portanto, quando é que temos que obter suficiente óleo? And if oil is the Holy Spirit, e o óleo é o Espírito Santo, then Acts chapter 5 tells me it's given to them that obey him. E Atos capítulo 5 nos diz que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. So what was their problem? Qual era o problema delas então? They knew the truth, but they didn't obey it. Elas sabiam a verdade, mas não obedeciam. And it's too late to change your character in a second. You have to work at it now. É muito tarde tentar mudar o caráter num segundo. Você precisa trabalhar nessa mudança do caráter agora. Would you agree, Martin? Você concorda, Martin? Concorda? If you Scott? don't do it now, be careful, lest you think you stand and you fall. That's the whole where it comes back to. Tome cuidado. Se você não se preparar agora,
Você que pensa que está de pé pode cair. If we truly are in a Laodicea state, Se nós realmente estamos num estado laodiceano, and we think I'm fine, e a gente pensa, eu tô bem. I don't need this. I don't need the truth. Eu não preciso dessa verdade. I know what's true. Eu sei o que é verdade. The Bible tells us that we need to buy eye salve. A Bíblia diz que nós temos que comprar colírio. Buy that eye salve so that we can see colírio para que a gente consiga ver what's coming. O que está por vir. We should be praying Deveríamos orar that God gives us his glasses. Para que Deus nos dê os seus óculos. That he would give his understanding. Que nos dê o seu entendimento. And I believe that he will not ignore us. E eu creio que ele não vai nos ignorar. For sure. I believe, and I'm telling you this in all earnestness, eu creio e eu digo isso a vocês com todo fervor. That we don't have much time. Que nós não temos muito tempo. If we don't act now, we won't have enough oil. Se nós não agirmos agora, não teremos óleo suficiente. We heard today in many talks, create in me a clean heart, O Lord. E nós lemos Davi clamando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Search me, whether there's any wicked thing in me. Sonda-me, veja se há algum caminho errado em mim. Wash me with hyssop. Lava-me com isopo. That I may be whiter than snow. Para que eu me torne mais branco do que a neve. Signs of the Times. Na revista Signs of the Times. The greatest want of this age. A maior necessidade desta época. A maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e nem se vendam. So the greatest want of this age Portanto, is the want a maior of men. necessidade da nossa época. And when you read men, read women because they are one. E quando você lê aí homem, leia também mulheres, porque os dois são um. Men who will not be bought or sold, men who are true and honest in their inmost soul, men who will not fear to call sin by its right name. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. And to condemn it, now listen carefully, in themselves or in others. E condenar o pecado em si mesmos ou em outros. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. This camp meeting might be the last call. Esta campal pode ser o último convite. And therefore my appeal would be, então o meu apelo é: do what David did. Faça o que Davi fez. Search me, O Lord. Sonda-me, ó Deus. If there's something I have known and have neglected, se há algo que eu sei, mas eu estou negligenciando, help me to make it right now. Ajuda-me, Senhor, a consertar agora. Help me to come into harmony with your will. Ajuda-me a me colocar em harmonia com a tua vontade. And forgive my stubbornness. E me perdoa a minha obstinação. Because the time is at hand. Porque o tempo está próximo. Have you got any closing arguments for the people? Querem trazer as últimas palavras para o povo? I'll just say that eu só vou dizer que we've got that choice still to make. Nós ainda temos essa escolha para fazer. Make it right now. Então faça agora.
And be that influence. E se posicione e seja essa influência. For positive. Seja essa influência no sentido positivo. To other people. Para outras pessoas. Get involved with sharing your faith. Envolva-se nisso de compartilhar a fé. Practice with sharing with those around you. Pratique o partilhar da fé com aquelas pessoas ao seu redor. Because I believe, porque eu creio, like salt of the earth, que como o sal da terra, nobody eats a plate of salt. Ninguém come um prato de sal. But if that salt is put on the food, mas se esse sal é colocado na comida, can greatly enhance the food. Isso pode trazer muito sabor a ela. We are the salt of the earth. Nós somos o sal da terra. And when that time comes, e quando chegar esse tempo, when the world will be confused on many of these issues, quando o mundo estiver bem confuso com essas questões todas, if you've studied and you know, se você estudou e se você sabe, and are able to explain, e puder explicar, why these things are happening, por que essas coisas estão acontecendo, and then tell them to subscribe to their channel on YouTube, e dizer a essas pessoas que se inscrevam ao canal deles no YouTube, and learn about what is happening today, e aprendam acerca do que está acontecendo nos nossos dias. Be encouraged. Esteja motivado. We're going home soon. Amen. Em breve voltaremos para casa. Let's pray. Vamos orar. Our loving Heavenly Father, nosso amoroso Pai Celestial, we have exceeded the Israelites of old. A gente já até fez mais do que o povo de Israel costumava fazer. We have been worse than them. Nós ficamos até piores do que eles. We have been just as stiff-necked as they were. Ficou tão cabeça dura quanto eles. And Lord, change our hearts. Por favor, Senhor, mude o nosso coração. Because the truth is beautiful. Porque a verdade é linda. The devil's counterfeit only leads to death. Os enganos de Satanás nos levam para a morte. If we embrace the truth will set us free. E se nós abraçarmos a verdade nos libertará. There is no happier person on this planet, Lord, than he that is steeped in your will. Não há pessoa mais feliz neste mundo, Senhor, do que aquela pessoa que está firmada em sua palavra. Because your will is life and happiness and peace. Porque a sua vontade é vida, alegria e paz. Great peace have they who love thy law. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. That means even in the middle of a storm they will have peace. Isso significa que mesmo em meio a uma tempestade teremos paz. Lord, we've been told the storm is coming relentless in its fury. Nós recebemos o alerta de que a tempestade está vindo violenta. Help us to stand though the heavens fall. Ajuda-nos a permanecermos de pé mesmo que caiam os céus. Is my prayer on behalf of all your people. É a minha oração em prol de todo o teu povo aqui. And may their witness shake the world. E que o testemunho deles possa sacudir o mundo. And pluck many brands from the fire before it is too late. E possa retirar muitas pessoas do fogo antes que seja tarde demais. Is my prayer in Jesus' name. Amen. É a minha prece em nome de Jesus. Amém. Amém.